Qual o significado da graça? No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que percorre toda a Escritura e no livro de Provérbios não é diferente. Esse é o canal Provérbios para a Vida, uma dose de provérbios para abençoar o seu dia, ser um conforto nos seus momentos difíceis e inspirar suas orações. Nessa caminhada, a gente vai extrair tudo o que o livro de Provérbios tem a nos oferecer e essa pode ser a palavra de Deus para o seu coração no dia de hoje. Principalmente num assunto como esse, a graça de Deus. Muitas vezes a gente pensa que se a gente faz alguma coisa boa, Deus lá de cima ele dá uma risadinha, bate palmas, mas se a gente faz uma coisa ruim, aí Deus vira o rosto pra gente e a gente cai em desgraça. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Olha só o provérbio 12:2. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem mais intenções, esse o Senhor condena. Parece que é isso mesmo que esse provérbio ensina, né? Bem, esse é um dos problemas quando a gente acha que Provérbios é um livro com um monte de frases jogadas aleatoriamente, sem nenhuma conexão com contexto nenhum, e aí isso dá uma confusão danada. Mas se você ficar aqui comigo nesse vídeo até o fim, eu vou te contar o que tem por trás desse provérbio, que parece muito simples, mas tem muito ouro para a gente depurar nele. Provérbio 12:2 é um provérbio de duas ideias em contraste. Primeiro ele diz que quem faz o bem alcança o favor do Senhor. E depois, em contraste, aquele que tem mais intenções, esse o Senhor condena. Então temos aqui dois tipos de pessoas. Por um lado, uma pessoa que faz boas obras, faz coisas boas, faz o bem. E por outro lado, alguém que tem mais intenções. Provérbios gosta de fazer um contraste entre justo e ímpio, reto e pecador, sábio e tolo. E agora a gente tem alguém que faz o bem e outro com mais intenções. O que faz o bem parece que consegue algo do Senhor, que é o favor, do hebraico ratzon, que é um simples prazer. Já o que tem mais intenções, esse o Senhor condena. Para a gente entender esse difícil provérbio, a gente precisa ter em mente que nem sempre um provérbio ele se ocupa de declarações doutrinárias ou teologicamente assim, bem elaboradas. Todo provérbio ele é, sim, inspirado por Deus, infalível, inerrante, mas ele tem uma intenção por parte do autor que construiu o texto, e essa intenção tem que ser respeitada. Por vezes o sábio, quando ele constrói um provérbio, ele simplesmente observa uma situação cotidiana, reflete sobre ela e aí ele lança uma conclusão. Aqui ele simplesmente fez uma observação bem simples sobre o que agrada ou desagrada o Senhor. Esse provérbio é um dos que lançam para a gente uma verdade que a gente poderia chamar de ação-reação. Tipo assim, olha, se você fizer isso, você vai se dar mal. Mas se você fizer aquilo, você vai se dar bem. Quem planta, colhe, Funciona assim, olha, quando Deus cria o cosmos, ele não cria apenas as leis da física, ele também cria estruturas normativas que não fazem parte do mundo físico. Se você desobedecer essa estrutura, você vai se dar mal. Por exemplo, se você largar uma caneta, a lei da gravidade puxa ela e ela cai e pode quebrar. Isso faz com que eu possa falar, se a caneta cair, ela vai quebrar. Da mesma forma, se você começar a mentir, você vai acabar se dando mal. Isso não é uma ameaça, mas é um curso natural do que acontece com quem anda em desacordo dessa estrutura, que não é física, entendeu? Então eu posso falar, se você mentir, você vai se dar mal. Às vezes um provérbio ele está apenas falando nesses termos. Ele está dizendo que faz parte do prazer de Deus as coisas boas que a gente faz e que Deus desaprova as nossas más intenções. Deus é santo e justo, ele odeia o mal, ele ama o bem, simples assim. E além disso, vai ser ir além da intenção do autor. Para você entender melhor, eu vou te contar agora sobre o que esse provérbio não fala. A intenção do autor aqui não foi falar de salvação e nem fazer uma depuração teológica sobre a doutrina da graça. E essa é uma característica do Antigo Testamento. Se você isolar ele sem a chave do Novo Testamento, você vai se meter em muitos apuros. E se tem uma coisa que é muito mal compreendida no meio evangélico, é a graça de Deus. Isso porque a gente tem uma tendência brutal de achar que o poder de tudo que a gente faz está nas nossas mãos. É verdade que a graça de Deus faz com que Deus possa nos salvar por vontade única e exclusiva dele. Mas não é sobre esse tipo de graça, a graça para a salvação, que eu gostaria de falar no seu coração hoje. Eu gostaria de falar sobre a graça que nos sustenta dia a dia. E eu sou capaz de dizer que você tem medo dessa graça.
Porque você acha que quanto mais você acreditar nela e mais for dependente dela, menos você vai se esforçar para ser um bom cristão. Mas eu quero te dizer que isso é uma grande mentira, um grande engano. E é um dos preferidos do diabo, o pai da mentira. Mas há uma coisa que está lá no fundo do nosso ser que faz com que a gente rejeite essa graça. É porque nós não sabemos quem nós somos. Nós não acreditamos que nascemos espiritualmente falidos. Nós sempre acreditamos que temos tudo o que é necessário para sermos elogiados por Deus. A grande maioria de nós já sabe que a salvação não vem pelas nossas obras ou pelas boas ações que a gente pratica. E aqui deixa eu abrir um parêntese para você. Se você ainda não sabe disso, me conta aqui nos comentários que aí a gente vai precisar aprender um pouco mais sobre isso. A gente monta um novo estudo e a gente fala sobre a questão de salvação pelas obras. Mas eu preciso saber disso e eu só tenho como saber se você me contar, tá bom? Mas como eu ia dizendo, a grande maioria de nós já sabe que a salvação não vem pelas nossas obras ou pelas boas ações que a gente pratica. Mas o que acontece na prática é que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia com uma vida cristã baseada nesse engano, nas obras, baseada em obras. Gente, a graça ela está num sentido completamente oposto a qualquer suposto merecimento da nossa parte. Nossa conversão se deu por pura graça de Deus. Olha só em Filipenses 1:6. Lá tem um detalhe muito impressionante. Está escrito assim, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Então, olha, ele começou a boa obra e haverá um dia que seremos glorificados na volta dele. Mas o que tem no meio do caminho? A ação sobrenatural de Jesus. Ele começa a boa obra e aquilo que ele começou, ele completa até o último dia. É por isso que lá em Efésios 2, de 8 a 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, ou vocês são salvos. Então, nós somos salvos por graça. Ou seja, é grátis, é de graça. Um presente, sem termos pago nada. E como é que se dá isso? Mediante a fé. E essa fé vem de vocês mesmos? Não, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras. Por que não é de obras? Porque a nossa salvação não é a gente mesmo que conquista com as coisas boas que a gente faz. E aí ele responde, por que disso? Para que ninguém fique se gloriando por aí. Agora preste atenção, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Para que fomos criados em Cristo Jesus? Para boas obras, para fazermos coisas boas. Tá, e essas coisas boas que fazemos, como é que a gente pode fazer isso? Com que poder a gente faz isso? As boas obras, as quais Deus, o próprio Deus de antemão preparou, ou seja, mesmo antes de praticarmos nossas boas ações, Ele que fez. Para quê? Para que a gente apenas caminhe sobre elas, para que a gente ande sobre elas. É claro que a gente só consegue entender tudo isso com a revelação do Novo Testamento, que é o que eu estou fazendo aqui. É por isso que se você pegar um livro como o de Provérbios e ler ele sem a luz do Novo Testamento, sem a chave hermenêutica de Jesus, você vai se tornar um legalista, vai se frustrar, porque vai acreditar que tudo está nas suas mãos. E aí você não vai viver a graça e o amor de Deus. A objeção natural do nosso coração em relação a esse ensino é sempre a mesma objeção. Ah, mas as pessoas vão cair na desgraça, achando que elas podem fazer o que querem. Mas, queridos, o Novo Testamento ele deixa bem claro que a graça de Deus é a grande responsável por fazer com que a gente passe a amar as Escrituras, amar a lei de Deus e andar por amor a Jesus Cristo na lei de Deus. Espero que você sinta a graça de Deus todos os dias na sua vida. Por isso, leia a Bíblia todos os dias, ore e peça a Deus para que você já experimentou a graça de Deus na sua conversão, que você possa experimentar também na sua rotina diária. Mande esse vídeo para alguém que esteja precisando ouvir a verdade sobre a graça de Jesus. Compartilhe esse provérbio com quem você ama. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima.